Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje estaremos trazendo mais um guia aqui pro canal. E o boneco que vamos falar hoje é um dos junglers mais fortes deste jogo. Estou falando do Solstice. Mas antes de começar esse vídeo, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, que estamos preparando muita coisa para trazer para vocês, campeonatos, dicas, gameplays e muito mais. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo e deixa nos comentários aí qual o próximo boneco que você quer ver nesse guia. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Solstice é uma heroína bem versátil e muda bastante de função conforme a forma. De dia, mais forte para teamfight e frontline, e de noite mais voltada para ganks, pick-off e chase nos inimigos. Alguns pontos fortes do boneco é que ele tem dois estilos em um herói só, o de dia e o de noite, que dá muita flexibilidade para o jogo. Ele tem um engage muito forte no Q, de dia com stun e de noite com slow e ataque speed, e muito controle de visão e pressão no mapa com seu W. E um passivo muito forte com troca e sustain, com dano periódico e life steal no seu E. E a ultimate em formato de cone com alto impacto com opção de slow, que é o de dia, ou fear, que é o de noite. Em contrapartida, alguns de seus pontos fracos é que ele exige uma noção de timing quando lutar de dia e de noite. E o ultimate é de canalização, então o seu posicionamento durante a canalização do ultimate é tudo. Se você entrar errado com o Q também, você pode se jogar no meio do time inimigo e acabar sendo explodido. E ele é um herói com teto alto, quem não usa bem a visão, o ângulo que ele tem, acaba rendendo bem menos do que o esperado para o boneco. Para começar a falar das skills deles, vamos ter que começar a falar pelo E do boneco. Por quê? O E do boneco, quando você adiciona, ele é um E ativo e um E passivo. Ou seja, ele tem a passiva que você dá um dano físico em quem você tá batendo adicional, meio que um crítico, né? A cada terceiro auto-ataque, inclusive fica aqui embaixo. E também você ganha um life steal quando esse crítico ele é procado. Olha só, tá o número 3 aqui. Eu vou bater nesse inimigo. 2, 1... E olha só, o próximo auto-ataque. Eu dei um crítico e eu também me curei em 10% no caso do nível 1 do dano que eu causei nesse inimigo aqui. Então, por que nós vamos começar a falar com o E? Porque o E também você muda de forma para o Solstice de noite, entre com a habilidade, que é um pouco alto. O que acontece? Você também continua com as mesmas passivas. Dano físico, também o crítico a cada terceiro auto-ataque. Só que, quando você tá de dia, o seu crítico no seu auto-ataque, ele se expande, ele causa dano também em volta. Olha só, vou causar um dano aqui no creep de noite, olha só. Ele causou dano somente no creep que eu bati, mas olha só de dia agora. O que acontece? O meu dano do eu crítico, o terceiro hit, ele é em área. Ó, vou bater em um aqui, eu tô com um crítico de dia. E ó, ele causou dano em todos esses aqui do lado. Ou seja, quando eu dou um crítico e me curo de dia, o boneco ele se cura mais. Eu não sei se é um bug do jogo ou se é pra ser assim, mas ele se cura na porcentagem de todos os inimigos que ele deu auto-ataque na passiva que ele espalhou, né? No seu E no caso. E no E de noite, ele só dá um dano em um boneco só e não espalha pros outros. Ou seja, ele só rouba a vida do boneco que ele tá batendo. Então, a passiva de dia, ela é muito mais forte do que de noite, por causa do dano em área que ela causa de dia, e aí você acaba se curando mais por causar dano nos minions ou inimigos que estão em volta do alvo principal. Tendo conhecimento do E, que ele tem essas passivas de dano adicional, de life steal, tanto de dia quanto de noite. Quando você tá de dia, suas skills, elas mudam um pouco a forma que elas agem. Quando você tá de noite, é de outra forma com que seus skills funcionam. Vamos começar com o Q de dia, e logo depois a gente passa pro Q de noite. De dia, eu vou selecionar um alvo que tá à minha volta, em toda essa área. Ele vai correndo e vai stunar o alvo. Enquanto ele corre, ele ganha um bônus de armadura e armadura mágica, e ele stuna em área todo mundo que estiver perto em 1.5 segundos. Olha só, ele stunou esses 3. Se eu vier de cá pra cá, ó, eu vou stunar 4 pessoas, então eu stuno todo mundo. Esse é o Q de dia dele. O Q de noite, eu simplesmente vou selecionar um alvo só e eu vou ficar invisível durante a minha corrida até esse alvo. E nisso eu vou ganhar 300 de ataque speed bônus para dar auto-ataque nesse alvo, mas eu não vou stunar e nem stunar ninguém em volta. Olha só, eu tô invisível, cheguei, ganhei 300 de ataque speed e dei ali os ataques que eu precisava. E é isso. Vamos passar pro W de dia agora. O W de dia, ele é bem simples. Você vai ativar o W, você vai ganhar a visão de toda essa área aqui, que o W tá ativo, e vai causar
um DPS por segundo, dependendo do level. Bem simples, durante 8 segundos, né? Claro. E de noite, quando você tiver de noite, você consegue ativar o W. E o que você vai fazer? Você vai ganhar visão de alguma área que você jogar aqui. Por exemplo, se tiver um herói inimigo aqui e eu jogar aqui, eu vou ganhar a visão dele, e mesmo que ele entre na fog, bem aqui, ó, que eu não vejo ele, eu vou continuar tendo visão dele enquanto a minha passiva durar 8 segundos, entendeu? Então você consegue ganhar uma visão dos heróis inimigos, pode ser Kongor, pode ser Fluff, qualquer lugar, desde que tenha um herói inimigo, você ganha visão deles, e também você ganha ataque speed e movimento speed, na forma de noite do W, né? Olha só, vim aqui, dei o W, ó, vou ganhar os 300, mais o ataque speed bônus e o dano do W ativo que tá aqui no meu boneco. Então o W à noite funciona dessa forma. O E eu já expliquei para vocês a forma que funciona, então vamos para o R do boneco. O R do boneco é uma skill muito forte, mas é uma skill que depende muito do seu posicionamento e de como você vai jogar com ele. Principalmente se você conseguir lutar na fog, isso vai ser muito impactante, muito bom, e provavelmente vocês vão ganhar teamfight. De dia, essa ult ela vai dar o dano, que é um dano muito alto, no nível 1 400 e no nível 3 800, então é muito dano. E ela tem um range gigantesco, olha só. O range dela é gigantesco, gigantesco. E quanto mais você segura ela, por exemplo, você tem que canalizar ela por 3 segundos. E quanto mais você segurar, mais longe ela vai, ó. 2, 3, ó, ele vai até aqui, entendeu? Ela vai aumentando o range. Se eu segurar só um pouco e andar, ela vai no range aqui pertinho. E o que acontece? Você vai causar o dano em quem tiver na área e um slow no período de dia. De dia eu vou causar um slow e dano. Somente isso, ó. Pronto. Causei o dano e o slow em todo mundo que tá aqui. Já de noite, eu vou causar o dano que tá aqui e eu vou causar um fear também nos inimigos, olha só. Canalizei e causei um fear, ó, todo mundo com fear aqui durante 1,5 segundo. Então a ult dela de noite acaba sendo mais forte que a ult dela de dia. E tem esse dano altíssimo também para você iniciar ou acabar com uma teamfight. Bom, para você upar as skills desse boneco, você vai começar upando o E, nível 1, para você conseguir farmar jungle e cleanar mais fácil. Colocou o E nível 1, você vai adicionar o Q nível 2, depois o E nível 3, e aí no nível 4 você pode escolher ou mais o nível do Q, caso você vá gankar, uma boa escolha, ou o nível do W para ter ali o nível do W de dia, principalmente, que é o que você vai usar no early game para conseguir ter um lifesteal maior, e também o DPS do W nos minions, né? Você pode adicionar o W no nível 4 ou um ponto do Q no nível 4. No nível 5 o E novamente, porque o E tem que ser o nosso foco para você farmar mais rápido, farmar mais e recuperar mais vida. E no nível 6 o R. Adicionou o R no nível 6, você vai focar o full E, depois o full Q, depois o full W e pegar o R sempre que disponível. Em questão de build para esse boneco, você vai fazer uma build voltada para jungle, ou seja, no início da partida você vai fazer Blindstone, Lord Hatcher, que é a machadinha, e o Iron Blocker, para levar menos dano dos minions. Com a machadinha, você vai estacar os minions da jungle nos campos que você quiser estacar, por isso que você vai comprar ele também para dar um dano adicional. Blindstone para você recuperar a vida e o Iron Blocker. O primeiro item que você pode fazer pode ser tanto um Blood Chalice, para se você estiver gankando mais e gastando mais mana no seu Q, ou usando o seu Q para farmar os minions da jungle mais rápido. Se não, você pode fazer a bota, que é o Ghostmaster, né? Você faz a bota aqui, essa bota é a mais indicada. Você pode fazer também a Steam Boots, mas não é uma bota muito boa para ele, pelo menos na maioria dos jogos, tá? Mas você pode estar fazendo, mas o indicado é a Ghostmaster. Terminou o Ghostmaster, o que você pode estar fazendo? Blood Chalice ou o Elder Parasite. Eu colocaria um Blood Chalice para conseguir gankar mais e não ter muita preocupação com mana, principalmente no início da partida, mas você pode ir direto para Elder. Fez a Elder, aqui digamos que seria o mid-game, iniciando o mid-game do boneco, e os itens principais, né? Os itens core seria simplesmente a Elder Parasite, para você ativar ela e começar a bater que nem doido e healar mais vida, só que você toma um dano adicional quando você ativa a Elder Parasite, então tem que tomar cuidado no momento que você ativa ela. Terminou a Elder Parasite, o próximo item que eu indico você fazer é uma Brutalizer. Fez uma Brutalizer que você pode dar stun no seu auto-ataque no inimigo, então é muito forte esse item. Fez a Brutalizer aqui, vai estar lá no mid game, quase iniciando o late game, já é uma boa build para você ter terminado esses dois itens, a botinha e esses itens aqui de baixo. Então, a partir daqui vão ser itens muito situacionais e opcionais pro jogo. O que nós podemos fazer? Se o jogo tiver muito difícil, tiver muito dano mágico, como sempre, e o Soulst, ele é um jungler carry, ele vai ser um carregador da partida no late game, você pode fazer
um Shuriken Head para você evitar esses danos mágicos e os stuns que o time inimigo tem. Shuriken Head ativou, ficou 7 segundos imune, né? Enquanto você abate com a Elder Parasite, ninguém vai te dar dano mágico ou stun. Um bom item para você fazer, tá? Você pode fazer também uma Downbringer, que é o que a galera tá fazendo bastante Downbringer, porque esse item aqui ele tá buffado, ele tá muito forte, então tá todo mundo praticamente do elo mais alto assim fazendo Downbringer para Solstice, para carries no geral. Então é um bom item, você pode fazer também, mas igual eu falei, ele é um item mais opcional a partir de agora. Twin Blade você pode fazer, é um item que tá muito forte, porque esse Twin Blade, sempre que ele está disponível, quando você dá um auto-ataque, ele dá um outro auto-ataque, meio que um auto-ataque vale como 2, e isso estaca a passiva do Solstice muito mais rápido. Então é um item muito bom para você fazer Twin Blade, só que não é tão feita para ele nas partidas, é mais situacional também essa Twin Blade, porque como eu falei, os itens principais, na minha opinião, é a Elder Parasite e a Brutalizer, mas claro que você pode estar escolhendo aí a build ou a forma com que você quer jogar. Outro item que a galera também, às vezes, não é muito comum, mas pode fazer, é uma Insanitários para ele. Ativa a Insanitária, ativa a Elder, começa a bater nos caras lá no meio da TF, e aí desativa a Insanitários, que te dá muita força, muito ataque speed e muito dano quando ela tá ativada. É muito forte a Insanitários, mas ela te dá um DPS na sua própria vida, né? Vai descendo no DPS ali sua vida. Vamos supor que fiz o Shuriken Head, que é o que normalmente eu faria na partida, para ficar um pouco mais protegido e conseguir bater nos inimigos. Eu teria aqui esses 3 itens já, e aí começaríamos o late game. O que você poderia fazer no late game? Shield Breaker, caso tenha muito tanques do outro lado, ou que você queira explodir os papéis que estão do outro lado, é uma boa opção para você fazer Shield Breaker. Hyper Crawl você pode estar fazendo também, não é tão bom para ele, mas é um item ok, que dá para você fazer, dá para você se divertir, dá para você matar a galera. Frost Wolf Skull é um item opcional também, depende muito da partida, se você tiver que ficar um pouco mais tanque, se você tiver que dar slow com seu auto-ataque, porque ele te dá 26 de força, 10 de agilidade, 10 de inteligência e 15 de dano. Querendo ou não, ele se torna um item mais para tancar também, né? Você pode também estar fazendo um invisível, que é o Assassin's Shroud, né? Terminando o Genjuro, mas não é um item que a galera também faz tanto, porque o Solstice ele é mais para entrar no meio ali de todo mundo, começar a bater, dar dano em todo mundo, então talvez não seja um item tão bom para ele. Você pode fazer uma Savage Mace lá pro late game. Fez a Savage Mace, que ela é a counter do Wing Ball, lembrando disso, counter do Wing Ball, porque ela dá um dano verdadeiro no inimigo e ela ignora a evasão, que é uma mecânica do jogo, no herói inimigo. Então você pode fazer a Savage Mace lá pro late game, e aqui nesse ponto do jogo nós não vamos ter mais Blood Chalice, e aqui vai entrar itens opcionais, como igual eu falei, durante a partida. O que você pode fazer também? Você pode fazer a própria Wing Ball, que ela te dá a evasão, né? 35% de evasão, ataque range um pouquinho, movimento speed, então muito bom a Wing Ball de uma forma geral. Tem certos momentos e certas partidas que você vai ter que fazer um Portal Key. Isso entraria um pouco mais no High Elo, porque você teria que meio que fazer uma análise da partida para quando você consegue entrar ou não na fight de forma fácil, porque o Q dele, querendo ou não, ele tem que correr para chegar até o cara. Então talvez uma Portal Key seria bom no late game, claro, porque você precisa ver do que vai, como que vai funcionar o late game. Então vamos supor que você não tenha feito. Outro item bom para ele, Spike Bola. A Spike Bola você ganha 12 de força, 30 de agilidade, 8 de inteligência, e quando você aplica ela em um herói inimigo, ele não consegue dar auto-ataques, né, qualquer tipo de auto-ataque por 3,5 segundos. Então é muito forte Spike Bola. Outro item que você pode estar fazendo também é no Fire Blade, é um item que você tira drena a mana do cara, também dá um dano em questão dessa mana, né, então é um item muito forte para você também. Demonic Blast Place você também pode estar fazendo, é um item que te dá armadura e ataque speed para você bater mais ainda no cara, então é muito bom, e acaba tirando a armadura do inimigo. Ele reduz 7 da armadura no inimigo, e nesse modo aqui ele reduz apenas 3, mas ele dá mais armadura para os seus aliados. Você pode fazer também um coração, né, para você ficar tanquezão, parrudão mesmo, e continuar dando dano na galera. Coração é muito bom, inclusive eu gosto muito para heróis carries de força, o Behemoth Here no final da partida, tá? Então esses são indicações de alguns itens. Dá pra você fazer staff nele, tem um efeito, só que o efeito não é muito bom. Tirei o auto refresh das skills, ó, só pra vocês verem. Usei o meu W aqui, vou comprar a staff, e o que a staff vai fazer pra ele? Vai tirar o cooldown do seu E, ela vai te dar um bônus de dano de dia de 20 e um adicional de lifesteal em 15, e de noite você vai dar um dano bônus de 5% da vida máxima do inimigo na sua passiva, né, quando você estacar a passiva. Não é um item muito bom pra ele, você acaba perdendo um espaço
que você poderia estar fazendo algum item de carry, então não é um item tão bom pro Solstice, tá? Ele, querendo ou não, ele é um hard carry e ele vai ser um carregador no final da partida. E é claro que dependendo da partida você também pode ir um pouco mais pro lado do tanque, como por exemplo a Barbed Armor, um Shaman Headress, ou até mesmo o Helm of the Black Legion, tá? Então isso aí vai depender muito do que a partida tá pedindo. Uma no Stone, caso estejam muito focando de point and click, mas isso não é tão comum fazerem com ele, mas você pode fazer caso seja necessário. E uma Geomancer Bane, que não é comum também fazerem com Solstice, mas você pode estar fazendo. Então vamos supor que essa aqui seja a minha build, né? Comprei o coração, então essa aqui é a minha build para essa partida imaginária. E aqui vamos terminar alguns itens, como por exemplo, esse item aqui do Brutalizer, né? Como você fazer o Oblivion Hammer. Compra o Helm of the Black Legion, o Recipe, e ele vira esse item aqui. A botinha também, você pode estar finalizando ela, fazendo essa bota aqui, Phantasmal Threads. Comprou ela aqui, você termina. Ela tem o mesmo efeito de você ativar, só que quando ela tiver em 100% para o seu próximo auto-ataque, ele vai ser carregado. E aqui seria uma build completa de Solstice. No early game, procure farmar bastante na jungle, principalmente com a sua forma de dia, ao invés de utilizar a forma de noite. Abuse do seu E para farmar nos minions e abusar nas trocas, porque ela ajuda muito no sustain durante a jungle. Guarde seu Q para o momento certo, ela é a sua principal ferramenta de entrada e o erro com Q costuma custar caro. No mid game, essa é a fase que o Solstice mais brilha. De noite, jogue para pick-offs, como com o W para ganhar visão dos inimigos e com o Q para colar e dar um chase sem o cara te ver, e o hits com um E buffado. Durante o dia no mid game, jogue mais para teamfights e objetivos, usando o W para ganhar visão do inimigo e o R em corredor ou até mesmo em locais fechados para teamfight. Já no late game, seu valor vem muito de entrar no alvo certo para você conseguir explodir ele. Usar o seu ultimate com um bom ângulo e pegando o máximo de inimigos possível e não morrer antes da segunda rotação. Procure canalizar o R fora da visão inimigo, como a própria descrição da heroína sugere. Se o jogo estiver explosivo, priorize sobreviver com itens defensivos antes de mais dano para o seu boneco. Bom pessoal, em questão de combo com ele não tem tanto segredo, por ser um boneco carry, é mais o timing de quando você vai jogar as skills. Mas vamos lá, o que você pode fazer? Se você tiver com a ult, né, você pode ultar, isso de uma forma geral, e dar o Q logo em seguida. E aí ativar os itens e começar a bater em todo mundo. Isso é uma das formas que você pode combar de dia, caso você tenha ult. Se você quiser utilizar no formato de noite também, o que você pode fazer? Sempre iniciar com a ult. Caso você não tenha ult, você só ignora a parte de ultando e utiliza o combo com o restante, tá? Você vai ultar, ultou, W e Q, para você ganhar o movimento speed e o dano e conseguir chegar no cara explodindo ele e dando mais dano também. Se você tiver sem a ult, você pode só dar o W de noite e dar o Q, que também funciona. Você vai continuar tendo visão dele. Como eu falei, o W de noite revela o inimigo. Se for herói, por 8 segundos, né, ele fica revelado. E durante o dia é simplesmente você entrar e conseguir jogar e ativar suas skills, bater em todo mundo e ultar. Tem um combo também, que é um combo com a sua ult de perto. O que você pode fazer? Vamos supor que você tá perseguindo o cara, essa ult tá em cooldown, aí ela voltou do cooldown. Então você vai dar o Q, ultou, desfocou, deu o W e continua dando auto-ataque. O R, para você cancelar ele, é só você andar, assim como o Q também é cancelável, só você andando com o boneco. Então basicamente esses são os combos do Solstice. Não tem muito segredo e não tem muita dificuldade. O que vai contar muito é posicionamento na fight. Alguns erros comuns que você pode cometer com o Solstice é ultar em visão inimigo. Isso fica muito fácil para o inimigo reagir a sua ult ou até mesmo te cancelar ultando. Outro erro é você entrar com Q sem follow-up do seu time, ou sem cooldown das suas outras skills ou de algum dos itens importantes que você usa para fightar. Isso pode acabar te lascando e você morrendo antes da TF começar. Outro erro comum é ignorar o W de noite. Muita gente só usa pelo buff e esquece que revela o inimigo e também decide os pick-offs ou até mesmo a teamfight. Outro erro comum que a galera comete é jogar igual nas duas formas, lembrando que o dia tem função diferente do que jogar de noite com o boneco, então fique muito atento nisso. E fazer build 100% de dano e morrer antes de causar um impacto, por isso mesmo que sempre sugerimos fazer alguns itens defensivos ou até mesmo itens de tanque. E é isso pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse herói, se você achou interessante, é um dos heróis mais interessantes do jogo, deixa aí no comentário.
E também deixa no comentário o próximo herói que você quer ver aqui, que vamos estar fazendo um esforço, eu ou o João, para trazer o mais rápido possível. Se você não é inscrito, se inscreva também, para você não perder nada. E é isso, até a próxima, valeu!